E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós nesse programa, Sexo e Destino, e estamos quase no finalzinho. Hoje, amanhã, a gente não terá a nossa Berenice gravando, que ela está fazendo um procedimento dentário. Mas a gente vai continuando, né? Nesse momento em que Dona Beatriz enlouqueceu. Estamos no capítulo 13. E a gente vai observando aqui, Dona Beatriz, uma companheira, a filha de Neves, uma companheira que passou a sua vida assim, com tranquilidade, que passou a sua vida até se dedicando à oração, uma boa dona de casa, uma boa esposa. Mas no momento em que ela tem contato com a questão material da sua casa, em que ela tem contato até com a própria questão vibratória do lar, ela não consegue superar esse impacto, esse trauma. Meus amigos, isso é uma lição pra gente. Sabe por quê? Muitas vezes a gente coloca a questão do cumprimento da vida material, do cumprimento da nossa vida doméstica, o cumprimento das nossas obrigações profissionais, as nossas obrigações sociais e até mesmo algumas obrigações da vida na casa espírita ou da vida religiosa, como um ponto fundamental para o nosso equilíbrio. Deixa eu já me explicar logo no comecinho, que pode parecer, eu sei que pode suscitar outros pensamentos. Eu posso começar a pensar assim, então, não adianta nada, porque a gente é mais ou menos, às vezes, radical, não é? Quase sempre radical. Não adianta nada eu ter uma dedicação à família, ou eu ter uma dedicação profissional, ou eu me dedicar a compromisso junto à casa espírita. Olha só, meus amigos, não é nem nada nem tudo. A questão é eu achar que o cumprimento de certas questões que se transformam em rituais vão resolver a minha questão mental, que é uma situação do livre-arbítrio ao pensamento. Eu posso tranquilamente manter a minha casa em ordem, a minha família bem alimentada, as pessoas vestidinhas, com roupas limpas, roupas organizadas, tudo isso. E, na verdade, todo esse meu movimento não ter nenhum sentido, ou ter pouco sentido na minha vida mental. O que eu quero falar? Esse movimento fazia parte de um automatismo. E muitas vezes é assim. É claro que a prática, ela dá a competência, a repetição, ela vai gerar, não é, uma facilidade. Então, eu profissionalmente, por exemplo, se atuo lá na área do magistério, eu estou falando na área do magistério, que é uma área que a gente conhece mais. Eu sei fazer um bom plano de aula, eu sei usar o vocábulo certo para atingir aquele objetivo, eu sei até os procedimentos, sei separar algumas questões e rapidamente montar ali uma aula e chegar ao aluno tudo isso. Mas muitas vezes assim eu não tenho a grande intenção de ajudar ao outro. Eu cumpro às vezes até de forma brilhante aquela minha obrigação. Mas existe uma outra questão, que é a devoção ou devotamento. Eu cuido da casa ou eu procuro transformar minha casa num lar? E o que é o lar?
é a atenção com aquelas pessoas que lá vivem, é a gente muitas vezes até indagar ao Senhor mesmo, Senhor, por que isso? E quando eu coloco algumas perguntas, não é a pergunta da indignação, é a pergunta procurando uma resposta. Por que o esposo ou a esposa de tal ou tal forma? Por que esse filho, essa filha, esse agregado que chega assim? Qual é o meu papel junto a essas criaturas? Porque às vezes a gente pensa que o papel da gente é transformar, mas não é. O papel da gente é dar uma manutenção fluídica, é deixar algum exemplo, é deixar algum ponto de apoio para aquele espírito, é muitas vezes até aprender a respeitar a escolha do outro, mesmo muitas vezes indevida, mas a gente aprender a calar, a silenciar. Qual é o meu papel nisso? Na vida profissional. Porque eu estou num ambiente tão estranho, em que há tanta incompreensão, em que mesmo fazendo tudo aquilo que eu sei de melhor, eu não sou reconhecido e muitas vezes até inimizades surgem. Qual é o meu papel ali, Jesus? Como é que eu posso caminhar melhor? Qual é o aproveitamento que essa experiência pode me dar? Se eu tenho um salário, será que eu trabalho a gratidão por esse salário que eu tenho, pela casa que me acolhe, pelos recursos que me são conferidos? E eu tenho condições de multiplicá-los para alguém? Como é que fica a minha cabeça nisso? O meu sentimento em relação a tudo na vida, a tudo, meus amigos, é de posse? Eu tenho, é meu? Ou é de usufrutuário? E o que é usufrutuário? Usufrutuário é aquela criatura que usa enquanto ela pode, enquanto ela está ali. Desencarnou ou passou outras mãos, ela vai ter uma tranquilidade maior, que é alguma coisa que todos nós temos uma dificuldade de passar a outras mãos, de desapegarmos daquilo que muitas vezes é um ponto de segurança na nossa vida. Eu sei que é difícil, eu não estou falando, meus amigos, como quem ensina, não. Eu estou falando como quem reflete na própria situação, porque esse fato da dona Beatriz é algo chocante. É algo chocante, não é? Alguém que viveu uma vida assim nobre, alguém que na verdade até o próprio pai vem ajudá-la no processo da desencarnação, e que, comparando com Cláudio, como vimos no programa passado, né, estava numa situação muito melhor que o Cláudio, muito melhor que o próprio Nemésio, né? Muito melhor do que esses companheiros aqui que vivem essa grande dificuldade. O Cláudio viveu uma dificuldade grande e aí o Cláudio pede para vir proteger a família. Ué, se ele que viveu essa grande dificuldade pode vir, dona Beatriz pensou, eu acho que nós pensaremos, eu também posso. Eu também posso. E aí no momento em que ela toma contato com uma realidade que enquanto ela estava encarnada, ela não percebeu, ela enlouquece na vida espiritual. Então é pra gente começar não a criticar e analisar a vida do outro, mas pensar, se eu desencarnasse agora, e daqui a uma semana, 2 semanas, eu voltasse, por exemplo, para minha casa e visse na minha casa uma configuração diferente. Visse aquela pessoa que eu sempre considerei, que eu sempre achei que era fiel à amizade ou ao relacionamento, ou seja, o que for, e naquele momento a pessoa estivesse falando mal de mim, estivesse me criticando. Se aquilo que eu acho que estava bem arrumado, daqui a pouco tem outra configuração, e assim, graças a Deus que ela foi embora, que agora eu posso fazer diferente. Isso na minha vida profissional, da própria casa espírita. Como é que eu me comportaria?
E eu preciso fazer isso não como uma posição masoquista, não, de busca da dor, não, mas como um exercício de desapego. Como uma visão de possibilidade de que as coisas podem ser diferentes daquilo que eu acho que é definitivo, que as coisas não são tão absolutas conforme eu penso, que eu não sou a dona da verdade. Eu tenho que começar a parar e pensar sendo um usufrutuário da oportunidade e com gratidão por aquela experiência rica que a possibilidade está me oferecendo. Então, quando André Luiz vê que a dona Beatriz enlouqueceu, continua ele a falar, e aí no nosso livro é na página 338. Beatriz enlouquecera. Postei-me de vigília, asserenando-a, enquanto Neves é o pai, não é? Desolado, recorri aos serviços de amparo urgente, ligados ao Almas Irmãs em local não distante. Nós sabemos que Almas Irmãs é essa colônia espiritual que veio todo o grupo. Félix é esse mentor, mas ele tem Cláudio, Nemésio, Marina, Marita, Beatriz, todos eles vêm de lá. Então, no momento que André Luiz vê esse episódio, que na verdade é um episódio inesperado para ele e também inesperado para nós, ele pede socorro. E aqui já tem uma outra lição muito boa, meus amigos. A gente está habilitado a pedir socorro, ou a gente resolve as questões do nosso jeito e depois, quando não dá certo, é que a gente pede. E aí a gente vê o próprio exemplo de Jesus recorrendo à oração. A gente necessita aprender a viver a solidariedade. Não é, mas aí eu vou estar pedindo tudo. Não é estar pedindo tudo, não. Mas no momento, até um desejo assim, meu Deus, que eu consiga acertar nesse momento. Que eu consiga fazer, colocar em prática aquilo que eu aprendi. Como essa experiência para André Luiz é uma experiência inédita, e como a resolução vai envolver muitas vidas, ele pede socorro. E aí olha a resposta aqui, o auxílio não tardou. No dia seguinte, tá? Então não foi na mesma hora não, mas no dia seguinte, enfermeiras especializadas colaboraram conosco por determinação de Félix, mas somente depois de 4 dias sob o incidente, logramos reentrar no instituto, reconduzindo a dementada. 2 semanas de trabalho vigoroso e atenção constante se esvaíram infrutíferamente no lar de Félix, até que um dos orientadores da equipe médica recomendou a internação da enferma em hospital adequado, a fim de que se lhe aplicasse a sonoterapia com algum exercício de narcoanálise, para que se lhe esvaíssem as recordações possíveis da existência anterior com a cautela devida, de modo a que não se precipitasse mergulho de memória alusivos a períodos precedentes. Eu peço até desculpa, gente, que a narcoanálise aqui é análise de existência passada, né? Mas não muito grande, não muito profunda. Então a sonoterapia era para que analisasse para quê, meus amigos? Ali naquele momento, a dona Beatriz necessitava de compreensão. A gente vê que em alguns casos assim seríssimos e raros, a própria espiritualidade, no atendimento espiritual, a espíritos sofredores, necessitados e às vezes até inconformados, eles usam desse recurso. Que é o recurso de quê? De dar uma mergulhadinha no passado para ter um entendimento do presente. Para que a criatura não se julgue vítima de Deus ou vítima do destino. Para que ela perceba que o que está acontecendo é um efeito, é uma resposta
a algo que ela mesma fez, que ela mesma praticou. A gente necessita disso muitas vezes. A gente sabe, pelo conhecimento, que há a lei de causa e efeito, que cada um colhe o que plantou. Mas é interessante que a reencarnação, esse mergulho no presente, ela tem um efeito precioso que é o esquecimento. E muitas vezes, dentro desse esquecimento, eu analiso só o passado recente. Isso que eu vivi nessa encarnação. E eu começo, muitas vezes, a não consentir. E a palavra consentir é muito boa, não é? Que é o que quer dizer concordância, o sentimento, né? O consentimento. Eu não consinto com a minha emoção, eu não percebo com o meu sentimento que aquilo tem uma causa e eu posso começar a entrar no campo da rebeldia achando que foi injustiça. Mesmo às vezes que eu não fale. E aí isso pode me gerar sentimentos melancólicos, sentimentos de desistência, paralisias que eu falo na própria atitude, desistência do bem. Eu posso não me sentir recompensada pelo meu esforço. Então é a hora que muitas vezes é dada, assim, é levantado um véuzinho sobre um passado, porque quando eu começo a entender, eu começo a buscar solução e eu saio daquele estado de apatia. É o que vai ser feito com a nossa dona Beatriz. Ela teve 2 semanas de trabalho e atenção constante. Mas esse socorro que foi dado, e olha que supervisionado por um mentor como o Félix, não foi suficiente esse socorro, esse recurso todo, para que ela se colocasse de pé novamente. Então, a partir daí, é necessário uma imersãozinha no passado. Agora vamos observar também, gente, porque não é só na casa de Leon Denis. Eu tenho conversado com outras casas, outros companheiros. Há um tempo atrás, e a gente já tem um tempinho nessa tarefa de socorro espiritual, a chamada desobsessão, que é o atendimento aos espíritos desencarnados, era muito comum a espiritualidade promover essa ida ao passado. Era muito comum, o espírito com uma rebeldia muito grande, e era mostrado. E de algum bom tempo para cá, esse recurso é raríssimo, é muito difícil acontecer. A gente vê que vai a conversa, vai a fluidoterapia, através do passe, as coisas vão acontecendo e lá uma vez ou outra, bem raro, é que há essa volta ao passado. Porque outros recursos são usados e graças a Deus o recurso da conversa, o recurso muitas vezes de colocar o espírito num tempo presente, de mostrar a ele as possibilidades que a vida está oferecendo e muitas vezes até acenar com a possibilidade da reencarnação, da misericórdia, de entender que o mal está fazendo mal a ele, então ele está sofrendo e não há necessidade de sofrer duplamente. Essas argumentações têm trazido resultados muito bons mesmo. Mas em alguns casos, ainda é necessário isso. É só para a gente perceber que muitas vezes eu posso radicalizar e falar assim, então o espírito chegou com dificuldade, vamos fazer a volta ao passado. Vamos fazer essa imersão ao passado para melhorar e etc e tal. E aí a gente está vendo aqui, 2 semanas por espíritos competentes, usando um trabalho vigoroso, mas não foi conseguido o esperado. Então, a partir do momento em que é usado um recurso que não foi, vamos dizer assim, bem quisto, que não foi eficiente, os espíritos lançam mão de um outro recurso. E aí, o parecer, então, foi acatado. Félix convidou-nos, a Neve e a mim, comparecer junto dele e do irmão Regis no gabinete que se efetuaria a pesquisa.
No momento indicado, ao pé de Beatriz, que dormia num leito, cujo travesseiro se achava munido de recursos eletromagnéticos especiais, permaneciam Félix, o irmão Regis, o distinguido psiquiatra que aventara a medida, acompanhado de 2 assistentes, o chefe do arquivo do Almas Irmãs, Neves e eu. Ao todo, 8 companheiros observando a paciente, sendo forçoso explicar que as autoridades ali reunidas dispunham de aperfeiçoado sistema de comunicação para a consulta rápida às repartições que se mantinham vinculadas. Vamos observar, meus irmãos, tem coisa interessante. Naquele momento, no momento que foi escrito o livro, muitos recursos não existiam. Quando eu li aqui travesseiro com recursos eletromagnéticos, né? Hoje em dia a gente tem alguns campos, até da medicina chinesa, tudo isso, em que existe travesseirinhos assim. Até para bebê, travesseirinhos com ervas aromáticas, para adulto também. E dependendo da situação, há até indicação médica, em que alguns têm camomila, tem algumas substâncias que vão sendo liberadas à medida que a criatura vai mexendo com a cabeça. E a partir dali, aquele aroma, aquela substância vai fazer com que a criatura durma melhor, ou às vezes até relaxe de alguma dor. Eu lembro que houve um momento que aqui na nossa Rádio de Janeiro foi anunciado um colchão. E aí, com a ética da rádio, a pessoa falava assim, você está com dores, tudo isso. O problema pode ser que seja da sua coluna, e temos o colchão que pode, de repente, pode ajudar. Ele não afirmava, mas pode ajudar. E eu lembro que na época, até meu marido, e eu estava começando também a ter um problema na hora que levantava. E a gente já estava na época de trocar o colchão mesmo, a gente acabou trocando por aquele colchão, até pela confiabilidade da rádio. E temos o colchão até hoje, graças a Deus, né? Resolveu. E esse colchão, ele tem os pontinhos com determinados ímãs, ele tem determinados levantamentos, né? Determinados pontinhos assim, em que você vai mexendo, é como se fosse massageando o corpo, né? E a partir dali você consegue uma posição e você dorme bem. Então vamos perceber, gente, o que eu quero falar é o seguinte, eu não estou fazendo propaganda não. Eu estou falando que quando a gente estuda no Livro dos Espíritos que o mundo normal primitivo é o mundo espiritual, a gente tem que ficar muito atento. Por quê? Porque as descobertas do plano espiritual, elas antecedem as ações da vida humana. Então, nesse momento que foi falado, e que ele fala desse travesseiro com propriedades magnéticas, tudo isso, aqui no plano material, a gente não estava nesse tipo de preocupação, nesse tipo de foco. Mas no plano espiritual já era usada. E era usada por quê? Por um departamento psiquiátrico, em que irmão Regis é um trabalhador, é um psiquiatra, acompanhado de 2 assistentes. E aí vem uma outra questão muito interessante. Ninguém faz nada sozinho. Toda a tarefa do bem é importante que seja em conjunto. Por mais experiente que fosse irmão Félix, ele é um companheiro experiente, naquele momento ele está cercado. E para fazer a tarefa são 8 companheiros trabalhando. Então a gente está vendo aí a solidariedade, a mesma solidariedade que Jesus nos ensinou quando ele, mesmo tendo a competência inigualável que tem, ele escolhe, né, aqueles 82 discípulos. 12 ficam mais perto, os outros 70 vão com as instruções. Então que a gente possa, no dia de hoje, pensar que nunca estamos sozinhos. Estamos sendo sempre assistidos para fazer o melhor. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.